Confiar em Deus quando tudo dá errado revela sua verdadeira fé e pode curar seu coração. Há momentos em que confiar em Deus não parece um ato de fé, parece um risco. Tudo desmorona ao mesmo tempo. As portas que você acreditava serem respostas se fecham. As orações parecem ecoar no vazio. E o coração, cansado, começa a se perguntar em silêncio se ainda faz sentido continuar acreditando. É nesse ponto, não quando tudo dá certo, mas quando tudo dá errado, que a fé é revelada de verdade. Porque confiar quando há resultados é fácil. Difícil é confiar quando não há sinais, quando a lógica falha, quando a dor fala mais alto que as promessas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que nada saiu como planejado. Pessoas foram embora. Expectativas morreram. E o que restou foi apenas um coração tentando sobreviver, segurando a fé com as pontas dos dedos. Mas existe uma verdade que quase ninguém ensina. Deus não testa a sua fé para te ferir. Ele permite o quebrar para curar. Há um tipo de confiança que só nasce no chão, quando o orgulho já caiu, quando o controle já foi perdido, quando tudo o que sobra é um clamor silencioso dizendo: eu não entendo, mas ainda confio. Este não é um conteúdo para quem busca respostas rápidas. É para quem precisa de restauração profunda. Porque quando tudo dá errado, Deus não está ausente. Ele está trabalhando onde os olhos não alcançam. E o coração que aprende a confiar nesse lugar escuro nunca mais é o mesmo. Quando tudo dá errado, a fé deixa de ser discurso e se torna postura. Existe um ponto específico na jornada espiritual em que a fé deixa de ser algo que se explica e passa a ser algo que se vive. Esse ponto quase nunca chega em momentos de vitória, estabilidade ou respostas claras. Ele surge quando tudo dá errado ao mesmo tempo, quando as tentativas falham, quando as portas se fecham sem aviso, quando você faz tudo certo e ainda assim o resultado é silêncio. É exatamente aí que a fé é deslocada do campo das palavras para o território das escolhas interiores. Confiar em Deus quando tudo dá errado não é um ato emocional, é uma postura espiritual profunda, porque nesse cenário, a mente começa a negociar, o coração começa a se defender e a alma começa a se perguntar se vale a pena continuar esperando. A fé, então, é confrontada com a realidade nua. Você confia em Deus apenas quando Ele confirma seus planos ou também quando Ele desmonta tudo o que você achava que era o caminho. A Escritura revela repetidas vezes que o quebrar precede o curar, não como punição, mas como realinhamento. Há estruturas internas que só são tocadas quando aquilo que nos sustentava externamente deixa de existir. Quando tudo dá errado, Deus não está te abandonando. Ele está retirando muletas emocionais, falsas seguranças e expectativas que não suportariam o próximo nível de maturidade espiritual. É nesse momento que muitos confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio de Deus não é vazio, é gestação. Enquanto você sente que nada está acontecendo, algo profundo está sendo tratado dentro de você. A dependência. A fé superficial se alimenta de sinais. A fé madura se sustenta na confiança, mesmo quando não há nenhuma evidência visível de que algo vai mudar. Quando tudo dá errado, a fé passa por uma transição crítica. Ela deixa de ser condicionada aos resultados e se ancora no caráter de Deus. Você já não confia porque entende, confia porque conhece. Conhece quem Deus é, não apenas o que Ele faz. E isso muda tudo, porque o coração que aprende a confiar nesse nível não é facilmente abalado por perdas, atrasos ou processos longos. Esse tipo de fé não grita, não exige, não barganha. Ela permanece, ela espera, ela se rende. E paradoxalmente, é exatamente essa rendição que inicia a cura. Porque enquanto você tenta controlar o desfecho, o coração permanece em tensão. Mas quando você entrega o controle, algo começa a se reorganizar por dentro. A ansiedade perde força, o medo perde autoridade, a dor deixa de governar as decisões. Deus não desperdiça crises.
Quando tudo dá errado, ele está ensinando você a confiar de uma forma que não depende das circunstâncias. E essa confiança não apenas revela a verdadeira fé, ela começa a curar o coração no lugar mais profundo, o lugar onde o medo do futuro morava. A dor não nega a fé, ela revela onde o coração realmente confia. Existe uma ideia silenciosa, mas perigosa, de que sentir dor é sinal de pouca fé. Como se confiar em Deus significasse não sofrer, não chorar, não se sentir cansado. Essa ideia não encontra apoio na realidade espiritual, nem na experiência humana. A dor não é o oposto da fé. Pelo contrário, muitas vezes, ela é o cenário onde a fé mais verdadeira se manifesta. Porque a fé não elimina a dor, ela dá sentido a ela. Quando tudo dá errado, a dor vem acompanhada de perguntas difíceis. Por que comigo? Onde Deus estava? O que eu fiz de errado? Essas perguntas não são rebeldia. São expressão de um coração ferido tentando compreender o que está acontecendo. O problema não está em sentir a dor, mas em permitir que ela se torne o único filtro pelo qual você interpreta Deus. É nesse ponto que a confiança é provada. A Escritura mostra que homens e mulheres, profundamente conectados a Deus, também passaram por perdas, frustrações e períodos de aparente abandono. O que os diferenciava não era a ausência de sofrimento, mas a decisão de não romper o vínculo com Deus em meio à dor. Eles não negaram o que sentiam, mas também não permitiram que o sentimento definisse quem Deus era. A dor tem um poder revelador. Ela expõe onde o coração realmente depositou sua segurança. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas quando tudo desmorona, descobrimos se nossa confiança estava em Deus ou nos resultados que esperávamos dele. Se estava na presença ou nas promessas imediatas. Se estava no relacionamento ou apenas na recompensa. Confiar em Deus quando dói é um ato de maturidade espiritual. Não porque você entende o propósito da dor, mas porque escolhe não transformar a dor em amargura. A amargura fecha o coração. A confiança, mesmo ferida, mantém o coração aberto. E é esse coração aberto que pode ser curado. Existe um processo silencioso que acontece quando você continua confiando em meio à dor. O coração começa a desapegar de expectativas irreais e se alinhar com uma esperança mais profunda. Não uma esperança baseada em quando tudo melhorar, mas uma esperança baseada em Deus permanece comigo agora. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Ela tira o peso da ansiedade futura e traz descanso no presente. Deus não se ofende com sua dor. Ele se aproxima dela. O que distancia o coração não é o sofrimento, mas a decisão de fechar-se, de endurecer, de construir muros para não sentir mais nada. Confiar em Deus nesse contexto é permitir-se sentir sem perder a fé. É chorar sem abandonar a esperança. É admitir fragilidade sem romper a relação. E há cura nesse lugar. Não uma cura instantânea, superficial, mas uma cura progressiva. À medida que você permite que Deus caminhe com você dentro da dor, algo começa a mudar. O peso não desaparece de uma vez, mas deixa de esmagar. A dor ainda existe, mas não define mais sua identidade. O coração, antes machucado, começa a recuperar a capacidade de confiar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a presença de Deus se tornou mais real do que o problema. Quando o controle cai, a confiança verdadeira começa a nascer. Um dos maiores conflitos do coração humano não é entre fé e dúvida, mas entre confiança e controle. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas ainda tentamos administrar todos os desfechos, prever cada cenário e garantir que nada saia do nosso alcance. Quando tudo dá errado, essa ilusão de controle é a primeira coisa a ruir. E essa queda, embora dolorosa, é profundamente necessária para que a fé amadureça. O controle dá uma falsa sensação de segurança. Ele faz o coração acreditar que, se tudo estiver organizado, planejado e sob vigilância, nada poderá nos ferir. Mas a vida inevitavelmente prova o contrário.
Há situações que fogem completamente da nossa capacidade de intervenção. Pessoas fazem escolhas que não podemos impedir. Processos se atrasam sem explicação. Portas se fecham mesmo quando tudo parecia alinhado. E é nesse momento que o coração entra em crise. Não por falta de fé, mas por excesso de apego ao controle. Confiar em Deus começa exatamente onde o controle termina. Não porque você se torna passivo ou indiferente, mas porque reconhece os limites da própria força. A confiança verdadeira não nasce da capacidade de prever o futuro, mas da decisão de descansar em quem sustenta o futuro. Isso exige uma rendição profunda, que vai além das palavras e alcança as estruturas internas do coração. Quando o controle cai, o medo costuma tentar assumir o comando. A mente começa a projetar cenários negativos, a revisitar erros passados, a questionar cada decisão tomada. É aqui que muitos recuam espiritualmente, tentando retomar o controle a qualquer custo. Mas aqueles que atravessam esse momento com fé aprendem algo essencial. Deus não compete com o controle humano. Ele espera que ele seja entregue. Entregar o controle não é desistir da responsabilidade. É abandonar a obsessão pelo resultado. É continuar fazendo o que está ao seu alcance, mas sem permitir que o desfecho determine sua paz. É aceitar que há processos que só Deus pode conduzir, tempos que só Ele pode definir, e caminhos que só se revelam quando você para de lutar contra a realidade. Esse processo é profundamente curativo. Enquanto o coração tenta controlar tudo, ele vive em estado constante de alerta. A ansiedade se torna um padrão, o descanso desaparece. Mas quando a confiança começa a ocupar o lugar do controle, algo muda internamente. O corpo relaxa, a mente desacelera, a alma encontra espaço para respirar novamente. Deus usa momentos em que tudo dá errado, para ensinar o coração a confiar sem garantias visíveis. Não porque ele deseja ver você inseguro, mas porque deseja libertá-lo da prisão da autossuficiência. O coração que aprende a confiar nesse nível não se desespera diante do inesperado. Ele sente, sofre, questiona, mas não se perde. A cura começa quando você aceita que não precisa ter todas as respostas para continuar caminhando, que não precisa entender o processo para permanecer fiel, que não precisa controlar o amanhã para viver o hoje com dignidade. Quando o controle cai, a confiança deixa de ser um conceito abstrato e se torna um lugar seguro dentro de você. E esse lugar, mesmo em meio ao caos, passa a ser habitado pela paz que não depende das circunstâncias. O silêncio de Deus não é abandono, é profundidade. Um dos momentos mais difíceis da caminhada de fé é quando Deus parece em silêncio. Você ora, espera, busca direção, e nada acontece como esperado. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal visível. Apenas o peso de continuar acreditando sem confirmação. Para muitos, esse silêncio é interpretado como rejeição ou ausência, mas na realidade espiritual, o silêncio de Deus quase nunca é vazio. Ele é profundo. Deus não se comunica apenas por palavras ou acontecimentos imediatos. Muitas vezes, ele trabalha no nível da formação interior, onde o barulho atrapalha mais do que ajuda. O silêncio é o ambiente onde a fé deixa de depender de estímulos externos e passa a se sustentar na relação. É nesse espaço que Deus aprofunda o coração, retirando-o da superficialidade e conduzindo-o para uma confiança mais sólida. Quando tudo dá errado e Deus permanece em silêncio, o coração é confrontado com uma escolha essencial: continuar confiando ou se afastar por frustração. Esse é um ponto de separação espiritual, não entre fortes e fracos, mas entre quem busca Deus pelo que Ele faz e quem o busca por quem Ele é. O silêncio revela a motivação da fé. Na Escritura, o silêncio divino frequentemente antecede movimentos profundos de transformação. Antes de grandes viradas, há períodos de espera. Antes de respostas, há maturação. O problema é que o coração humano prefere explicações rápidas a processos longos. Mas Deus trabalha com raízes, não apenas com resultados visíveis. E raízes crescem no escuro.
O silêncio de Deus expõe áreas do coração que ainda dependem de validação constante. Ele revela inseguranças escondidas, expectativas não verbalizadas e medos que só aparecem quando não há resposta imediata. Esse confronto interno é desconfortável, mas necessário, porque aquilo que não é tratado no silêncio se transforma em ruído emocional no futuro. Confiar em Deus nesse período exige uma fé mais silenciosa, mais firme, menos dependente de emoções. Não é uma fé empolgada, mas uma fé decidida. Uma fé que permanece mesmo quando não sente. Uma fé que continua caminhando mesmo sem entender o caminho. Essa postura não afasta Deus. Ela atrai sua atenção de forma profunda e pessoal. Há cura nesse silêncio. Não uma cura barulhenta, mas uma restauração interior que acontece aos poucos. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está reorganizando prioridades, ajustando percepções e fortalecendo estruturas internas que sustentarão você no futuro. O silêncio não é um teste para ver se você aguenta. É um ambiente onde Deus constrói algo que só nasce na ausência de respostas fáceis. Quando você aprende a confiar em Deus no silêncio, o coração muda. Ele deixa de exigir e começa a discernir. Deixa de reagir e começa a descansar. E essa mudança é transformadora. Porque o coração que suporta o silêncio sem se afastar, desenvolve uma fé que não se perde quando os ventos mudam. O silêncio de Deus não é um não. Muitas vezes é um ainda. E aqueles que permanecem confiando nesse intervalo, descobrem mais tarde que Deus nunca esteve distante. Ele estava próximo demais, trabalhando em um nível onde apenas a confiança consegue alcançar. A fé que cura não ignora a ferida, ela permite que Deus toque nela. Há uma diferença profunda entre suportar a dor e ser curado por Deus. Muitas pessoas aprendem a sobreviver emocionalmente, a seguir em frente, a funcionar apesar das feridas. Mas isso não é o mesmo que cura. A fé que verdadeiramente restaura o coração não é aquela que finge que nada aconteceu, e sim a que permite que Deus entre exatamente no lugar onde mais dói. Quando tudo dá errado, o coração cria mecanismos de defesa. Ele se fecha, se endurece, se protege para não sofrer de novo. Esse fechamento parece força, mas na verdade é medo disfarçado. E o problema não é o medo em si, mas permitir que ele se torne uma muralha entre você e Deus. A cura não acontece onde há negação, ela acontece onde há permissão. Confiar em Deus nesse estágio exige coragem emocional. Coragem para admitir que algo feriu profundamente. Coragem para reconhecer que certas perdas deixaram marcas. Coragem para dizer: isso doeu mais do que eu imaginava. Deus não se aproxima de máscaras espirituais. Ele se aproxima da verdade do coração. E a verdade, muitas vezes, vem acompanhada de lágrimas, confusão e perguntas sem resposta. A Escritura mostra que Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora a dor humana, nem exige força artificial. Pelo contrário, ele se revela com mais intensidade quando o coração se apresenta vulnerável. A fé que cura não tenta impressionar Deus com resistência. Ela se apresenta com honestidade. E essa honestidade abre espaço para um encontro transformador. Permitir que Deus toque na ferida não significa reviver a dor repetidamente. Significa confiar que Ele pode acessar o lugar onde você já não quer mexer. A ferida não tratada continua influenciando decisões, relações e percepções, mesmo quando você tenta seguir em frente. Mas quando Deus toca esse lugar, algo começa a mudar. A memória perde o poder de paralisar. A dor perde a autoridade de definir quem você é. Esse processo não é instantâneo. A cura emocional e espiritual acontece em camadas. Às vezes, Deus começa ajustando a forma como você interpreta o que aconteceu. Outras vezes, Ele fortalece sua identidade antes de tratar a lembrança. Em muitos casos, Ele apenas permanece ao seu lado, ensinando você a respirar de novo sem medo. Tudo isso faz parte da cura. Confiar em Deus enquanto Ele trata o coração exige paciência. Exige abrir mão da pressa por
voltar ao normal e aceitar que o processo de restauração cria um novo normal, mais consciente, mais profundo, mais alinhado com quem você realmente é em Deus. A fé que cura não apressa Deus, ela caminha com Ele. Quando você permite que Deus toque na ferida, algo surpreendente acontece. O coração começa a recuperar sensibilidade sem fragilidade. Você volta a sentir sem se perder. Volta a confiar sem ingenuidade. Volta a esperar sem desespero. Essa é a marca da cura verdadeira. Não a ausência de cicatrizes, mas a presença de paz onde antes havia medo. Deus não desperdiça dores. Ele as transforma em pontos de encontro. E quando você confia o suficiente para permitir que Ele toque exatamente onde tudo deu errado, a fé deixa de ser apenas resistência. Ela se torna restauração. E o coração, antes ferido, começa a aprender que confiar em Deus não apenas revela a fé, cura aquilo que parecia irreparável. A confiança redefine o significado da perda. Quando tudo dá errado, a perda parece definitiva. Ela se apresenta como algo que foi arrancado, como um capítulo encerrado sem explicação. Perdas não afetam apenas o que foi tirado. Elas alteram a forma como o coração enxerga o futuro. O medo de perder novamente passa a governar decisões, e a esperança se torna cautelosa. É nesse cenário que a confiança em Deus começa a operar de maneira silenciosa, mas profunda. Ela redefine o significado da perda. Confiar em Deus não elimina o fato de que algo foi perdido, não apaga a ausência, não reescreve automaticamente a história. O que a confiança faz é mudar o lugar que a perda ocupa dentro de você. Em vez de ser o centro da identidade, ela se torna parte do processo. E isso muda tudo, porque aquilo que não define mais quem você é deixa de controlar quem você se torna. A perda costuma nos ensinar, de forma dolorosa, que nada é totalmente controlável. Pessoas mudam, circunstâncias se transformam, planos se desfazem. Quando o coração tenta construir segurança em coisas instáveis, a perda se torna devastadora. Mas quando a confiança é realocada em Deus, a segurança deixa de depender do que pode ser tirado. Ela passa a repousar em algo que permanece. Esse realinhamento não acontece de um dia para o outro. Primeiro, a confiança precisa atravessar o luto. Deus não apressa o luto, Ele o acompanha. Há um tempo para sentir, para reconhecer o impacto, para aceitar o vazio que ficou. Confiar em Deus nesse período não é acelerar a superação, mas permitir que a presença dele sustente você, enquanto a dor perde força gradualmente. A Escritura revela que Deus frequentemente usa perdas para abrir espaços internos que antes estavam ocupados por expectativas limitadas. O que foi perdido dói, mas também revela o que estava sendo segurado com força excessiva. Quando a confiança se aprofunda, o coração aprende a soltar sem se destruir. Aprende que perder algo não significa perder a si mesmo. Há uma cura específica que acontece quando você confia em Deus após uma perda. O coração deixa de viver em estado de defesa permanente. O medo de se envolver, de tentar de novo, de esperar novamente começa a ceder. Não porque a dor nunca mais possa acontecer, mas porque você passa a confiar que, mesmo se acontecer, não estará sozinho. Essa confiança devolve liberdade emocional. Deus não minimiza suas perdas. Ele não as chama de insignificantes. Mas Ele também não permite que elas sejam o ponto final da sua história. Quando você confia nele, a perda deixa de ser apenas um encerramento e passa a ser um redirecionamento. Algo em você amadurece. Algo se fortalece. Algo se reorganiza para suportar o que virá. Confiar em Deus nesse estágio é permitir que Ele transforme o significado do que foi perdido. Não para romantizar a dor, mas para impedir que ela roube o futuro. O coração que aprende isso não esquece o que aconteceu, mas também não vive prisioneiro disso. Ele segue em frente com mais consciência, mais profundidade e uma confiança que não depende da ausência de perdas, mas da presença constante de Deus em todas elas.
A confiança restaura a identidade que a dor tentou destruir. Quando tudo dá errado por tempo suficiente, a dor deixa de ser apenas uma experiência e começa a se infiltrar na identidade. O que aconteceu passa a definir quem você é. Frases internas surgem quase sem perceber. Eu sempre perco. Nada dá certo para mim. Talvez eu não seja suficiente. A dor, quando não é tratada, tenta reescrever sua identidade. E é exatamente nesse ponto que a confiança em Deus se torna essencial para a restauração do coração. A identidade espiritual não nasce do que acontece com você, mas de quem Deus diz que você é. No entanto, quando as perdas se acumulam, o coração começa a confundir circunstâncias com verdade. O erro, o fracasso, o abandono ou a espera prolongada passam a ser interpretados como rótulos. Confiar em Deus, nesse estágio, é resistir à tentação de permitir que a dor tenha a palavra final sobre quem você é. Deus não define você pelo seu pior momento. Ele não reduz sua história a um capítulo difícil. Enquanto a dor tenta convencer você de que foi quebrado de forma permanente, Deus trabalha silenciosamente para lembrar quem você sempre foi nele. Essa lembrança não vem como um discurso externo, mas como um realinhamento interno que acontece à medida que a confiança é restaurada. A Escritura mostra que Deus frequentemente permite que identidades falsas caiam antes de reafirmar a verdadeira. Muitas vezes aquilo que foi abalado precisava mesmo ser. Papéis, expectativas, imagens que você carregava sobre si mesmo, tudo isso pode ser confrontado quando tudo dá errado, não para te humilhar, mas para libertar você de uma identidade construída sobre desempenho, aprovação ou resultados. Confiar em Deus nesse processo é aceitar que sua identidade não depende de estar sempre forte, sempre certo ou sempre no controle. Ela está enraizada no fato de você ser conhecido, visto e sustentado por Deus. Essa verdade começa a curar o coração no nível mais profundo, porque devolve dignidade, onde a dor tentou instalar vergonha. Quando a confiança se aprofunda, algo muda na forma como você se enxerga. Você deixa de se definir pelo que perdeu e passa a se reconhecer pelo que permanece. O valor deixa de estar atrelado ao sucesso visível e passa a repousar na relação com Deus. Esse deslocamento é libertador. Ele quebra ciclos de autossabotagem, comparação e medo constante de falhar novamente. A dor pode ter ferido sua história, mas ela não tem autoridade para definir seu futuro. Quando você confia em Deus o suficiente para permitir que Ele restaure sua identidade, o coração começa a se levantar com mais clareza e menos peso. Não como alguém que nunca sofreu, mas como alguém que atravessou a dor sem perder quem é. Essa restauração não acontece de forma dramática. Ela se manifesta em pequenas mudanças, decisões mais conscientes, limites mais saudáveis, uma paz que não depende da validação externa. Aos poucos, você percebe que a dor já não dita suas escolhas, e isso é sinal de cura. Porque o coração que confia em Deus recupera sua identidade não como sobrevivente do caos, mas como alguém que permaneceu inteiro mesmo quando tudo deu errado. Confiar em Deus reconstrói o coração para o futuro, não para o passado. Um dos enganos mais comuns depois que tudo dá errado é tentar confiar em Deus apenas para recuperar o que foi perdido. O coração, ferido, deseja voltar ao ponto anterior à dor, ao tempo em que as coisas pareciam mais seguras. Mas a confiança verdadeira não trabalha para restaurar o passado. Ela prepara o coração para o futuro. E essa distinção é essencial para a cura. Deus não reconstrói você para repetir ciclos antigos. Ele reconstrói para sustentar algo novo. Quando a confiança se aprofunda, o coração começa a perceber que algumas coisas não voltam porque não precisam voltar. Elas cumpriram seu papel. Outras não retornam porque abriram espaço para algo mais alinhado com quem você está se tornando. Essa compreensão não elimina a saudade, mas dissolve a resistência. Confiar em Deus nesse estágio é aceitar que o futuro não será uma cópia do passado. E isso é uma boa notícia. O coração que passou pela dor
carrega agora discernimento, limites e maturidade. Ele já não se entrega de forma inconsciente. Já não deposita esperança em estruturas frágeis. Já não constrói expectativas sem fundamento. A confiança, aqui, não é ingenuidade. É sabedoria adquirida. Há um tipo de cura que só acontece quando você para de tentar consertar o que foi e começa a permitir que Deus forme o que será. Enquanto o coração insiste em reviver o passado, ele permanece preso. Mas quando a confiança se move para frente, algo se desbloqueia internamente. A esperança reaparece, não como ansiedade pelo que vem, mas como disponibilidade para o que Deus está preparando. Esse movimento exige fé prática. Fé para dizer, mesmo que eu não veja agora, eu confio que Deus não terminou comigo. Fé para continuar construindo, mesmo com cautela. Fé para abrir espaço para novos relacionamentos, novos propósitos, novas etapas, sem carregar o medo como bagagem permanente. Confiar em Deus aqui é caminhar com consciência, não com pressa. Deus não desperdiça experiências difíceis. Ele as transforma em fundamentos. O coração reconstruído não é frágil. Ele é flexível. Ele sente, mas não se perde. Ele espera, mas não se desespera. Ele confia, mas não se anula. Essa reconstrução silenciosa é uma das maiores evidências de cura espiritual. Quando você confia em Deus para o futuro, o passado perde o poder de governar suas decisões. Ele continua existindo como memória, mas não como prisão. O coração aprende a olhar para frente, sem negar o que ficou para trás. E essa postura muda tudo, porque o futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território possível. Confiar em Deus quando tudo deu errado não é esperar que tudo volte a ser como antes. É permitir que Deus faça algo mais profundo do que você imaginava. Algo que não apenas restaure circunstâncias, mas fortaleça o coração para sustentar aquilo que ainda virá. A fé madura confia mesmo sem garantias, e é aí que o coração encontra descanso. Existe um estágio da fé que só é alcançado depois que tudo dá errado. Não é a fé empolgada do início, nem a fé baseada em resultados rápidos. É a fé madura. Aquela que não exige garantias, não faz acordos silenciosos com Deus e não depende de sinais constantes para continuar. Essa fé nasce quando o coração já foi testado, ferido, esvaziado, e ainda assim, escolheu confiar. A fé madura entende algo essencial. Deus não se compromete a explicar todos os caminhos, mas se compromete a sustentar quem caminha com Ele. Quando você chega a esse nível de confiança, o coração deixa de viver em estado de vigilância constante. Ele para de tentar prever cada desfecho, de antecipar dores futuras, de se preparar emocionalmente para o pior. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a presença de Deus se tornou mais segura do que qualquer cenário possível. Confiar sem garantias é um dos atos espirituais mais profundos que existem. É dizer, mesmo em silêncio, se tudo permanecer como está por um tempo, eu continuo. Se a resposta demorar, eu continuo. Se o caminho for diferente do que imaginei, eu continuo. Esse tipo de confiança não nasce da força, mas da rendição. Não nasce da certeza do resultado, mas da certeza do relacionamento. É nesse ponto que o coração começa a descansar de verdade. Não um descanso físico apenas, mas um descanso interior. A mente desacelera. As emoções encontram equilíbrio. A ansiedade deixa de comandar. O futuro já não é visto como ameaça, e o presente deixa de ser um campo de batalha constante. O coração aprende a habitar o agora, confiando que Deus está nele. A Escritura aponta que a fé verdadeira produz descanso, não exaustão. Quando a fé se torna pesada, tensa, ansiosa, algo está desalinhado. A confiança madura devolve leveza, mesmo em meio à responsabilidade. Ela permite que você siga firme sem se tornar rígido, sensível sem se tornar frágil, consciente sem se tornar refém do medo. Deus deseja conduzir o coração a esse lugar, não para torná-lo indiferente, mas estável.
não para torná-lo passivo, mas seguro. A fé madura não ignora desafios, mas não se curva a eles. Ela reconhece limites, aceita processos e permanece fiel sem precisar controlar o ritmo. Quando você chega aqui, algo se encerra dentro de você. A necessidade constante de provar fé, de demonstrar força, de justificar a dor. O coração simplesmente confia. E essa confiança cura. Cura porque devolve descanso. Cura porque remove o peso da autossuficiência. Cura porque reconecta você com a verdade mais simples e mais profunda. Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo dá errado. Esse é o lugar onde a fé deixa de ser sobrevivência e se torna vida. Onde o coração, antes cansado, encontra paz. Não porque o caminho ficou fácil, mas porque a confiança se tornou firme. E quem chega aqui descobre algo precioso. Confiar em Deus não apenas revela a verdadeira fé, é o que sustenta o coração para continuar inteiro, aconteça o que acontecer. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda escolheu permanecer. Mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo depois de tudo ter dado errado. E isso já diz muito sobre a fé que existe no seu coração. Confiar em Deus não significa negar o que você sente, nem apressar processos, nem fingir força. Significa continuar caminhando com o coração aberto, permitindo que Deus seja Deus também nos dias em que nada faz sentido. Há um cuidado silencioso acontecendo dentro de você agora. Algo está sendo reorganizado. Algo está sendo curado. Talvez você ainda não consiga nomear, mas a paz começa a ocupar espaços onde antes havia apenas tensão. Deus não trabalha apenas no que você vê. Ele trabalha no que sustenta você por dentro. E essa obra, embora discreta, é profunda. Você não está sozinho. O mesmo Deus que esteve com você no início, continua com você agora. E continuará nos próximos passos, mesmo que eles ainda não estejam claros. Que seu coração encontre descanso nesta verdade. Deus não se afastou. Ele está perto, cuidando, sustentando, curando, no tempo certo e da forma certa. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Esse ato simples é um posicionamento interior. Compartilhe este conteúdo com alguém que esteja passando por dias difíceis e permaneça conosco. Há mais palavras de cura, fé e direção chegando. Você não caminha sozinho.